Neste fim de semana, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão, o bloqueio temporário das contas de redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal. E eu vi muita gente reagindo de maneira negativa a essa decisão, com diferentes argumentos, mas defendendo que isso pode dar mais visibilidade para ele e impulsionar a candidatura do Pablo Marçal. Eu quero ler para vocês aqui uma reportagem do portal G1 e depois ler duas reações que me chamaram a atenção para a gente entender como foi o argumento dado nesse sentido de que isso seria positivo para o Pablo Marçal. Então vamos ler aqui, uma reportagem do G1, a manchete é: Justiça Eleitoral determina suspensão de perfis de Pablo Marçal nas redes sociais usados para monetização. Daí, a Justiça Eleitoral determinou suspensão temporária dos perfis em redes sociais de Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, usados para monetização. Cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o candidato disse que irá recorrer. A liminar foi concedida pelo juiz Antônio Maria Patinho Zorzi, da primeira zona eleitoral, após a ação movida pelo PSB, partido da candidata Tabata Amaral. Mais uma vez é a Tabata aqui jogando areia na campanha do Pablo Marçal. Eu falei sobre isso no vídeo passado, né, sobre uma peça de campanha publicitária da candidatura da Tabata Amaral, que era bastante contundente, bastante forte, mas até que ponto isso vai afetar na campanha do Pablo, não sabemos. Me parece que agora essa decisão, né, da justiça pode reverter um pouco o impacto negativo que seria consequente da campanha anterior. Mas prossigamos aqui. Na representação, a legenda solicita a abertura de um inquérito contra Marçal por pagar seguidores que distribuem cortes de seus vídeos nas redes sociais. Ou seja, o candidato estaria usando seus seguidores para impulsionar conteúdo e pagando essas pessoas, né? Prossegue a reportagem. Embora a decisão tenha efeito imediato, as plataformas só serão obrigadas a cumprir após serem notificadas oficialmente. Até às 15 horas e 23, isso foi no sábado, né? Todos os perfis ainda estavam no ar e eram usados para divulgar as contas reservas criadas por sua campanha. Destaco que não se está nessa decisão a se tolher a criação de perfis para a propaganda eleitoral do candidato requerido, mas apenas suspender aqueles que buscaram a monetização de cortes por meio de terceiros interessados, afirmou o juiz. No documento, ele ainda sustenta que monetizar cortes equivale a disseminar continuamente uma imagem sem respeito ao equilíbrio que se preza na disputa eleitoral. Notadamente, o poderio econômico aqui estabelecido pelo requerido Pablo suporta e reitera um contínuo dano e o faz, aparentemente, em total confronto com a regra que deve cercar um certame justo e proporcional. Em live nas redes sociais, logo após a decisão, Marçal disse estar sendo censurado. Em nota, afirmou ser alvo de perseguição política. Esta ação não apenas viola os princípios democráticos mais básicos, mas também representa uma tentativa flagrante de silenciar uma voz que ressoa com milhões de paulistanos. É um ataque direto não apenas a Pablo Marçal, mas à própria democracia e ao direito do cidadão de São Paulo de escolher livremente seus representantes. Então essa aqui é a notícia, e aí tem, como eu falei, duas reações que eu quero ler para vocês aqui. Uma delas é do Danilo Gentili, humorista, que se envolveu bastante com questões políticas ao longo da sua trajetória como humorista também, mas chegou a ser cogitado a ser candidato junto com o MBL, né, se juntar ao MBL para representar aí os interesses do MBL. Diz o seguinte aqui, Danilo Gentili, já reagindo a uma notícia de um outro portal da Folha de São Paulo. Diz aqui o Danilo: o sistema só aceita os seus próprios bandidos, nunca um bandido de fora. De todo modo, foi burrice da Tabata Amaral pedir o banimento. Banir um golpista não é prejudicá-lo, é promovê-lo a mártir. Você estava por cima quando ia no debate e confrontava o cara, agora entregou o ouro para ele. Esse é o primeiro argumento aqui, e o outro argumento que é do Renan Santos, que é do MBL também, né, coordenador do MBL, e ele diz o seguinte aqui: sobre tirar as redes do aliado do PCC do ar, aqui se refere ao Pablo Marçal. O juiz não entende do que está fazendo. Naturalmente, a rede de cortes remunerados dele configura abuso de poder econômico e caixa 2, especialmente de perfis que são em PJ. Ele precisa ser multado e isso tem que ser parado, pois desde 2016 ninguém faz uso desse tipo de subterfúgio em eleições. Mas tirar as redes pessoais dele do ar é cruzar uma linha desnecessária. Além de arbitrário, cria a mística de um herói perseguido pelo sistema, que é tudo que o bandido quer.
o judiciário brasileiro, turbinado que está, virou uma máquina de fazer besteira. É interessante aqui o Renan, né, achar que sabe mais de direito do que o juiz que tomou a decisão. Mas, tirando esse aspecto, né, vale mencionar aqui dois pontos que tanto o Danilo Gentili quanto o Renan Santos apontam, que é ao tentar, bloquear essas redes sociais, ou a bloquear as redes sociais do Pablo Marçal, o que eles estariam fazendo é entregar o ouro para ele, é transformar o Pablo Marçal, que está com essa fama agora de trambiqueiro, de pilantra, de charlatão, de aliado do PCC, né, amiguinho do PCC, transformar esse cara que estava criando uma fama já, uma má fama, de bandido, transformar esse cara em vítima, em mártir. Ou seja, ele é alguém que está sendo censurado agora e isso é interesse dos poderosos de calar uma voz que está vindo de fora, né? O outsider que vai mudar tudo que está aí. Bem, há alguns pontos a serem separados aqui, né? A primeira coisa é se indagar se de fato ele cometeu crime eleitoral, porque se ele cometeu crime eleitoral, aí a decisão é acertada. Eu vi juristas falando aqui, né, alguns dizendo que foi exagerada a decisão, outros dizendo que foi correta. Então, sim, sempre há muitas interpretações, há muitas leituras possíveis dentro do direito, tanto que você tem juízes que tomam decisões diferentes em circunstâncias ou casos parecidos, então fica muito à mercê da interpretação. Então, não há um consenso aqui sobre qual seria a melhor decisão, e eu suspeito que o Renan Santos nem sequer é alguém qualificado para avaliar a decisão do juiz nesse caso. Mas me surpreende, antes de tudo, né, antes de analisar um pouquinho mais a consequência disso, me surpreende que o MBL não tenha se alinhado ao Pablo Marçal, porque é o típico personagem, sabe, caricato, folclórico, exótico, com o qual o MBL costuma andar por aí. Então é alguém que tumultua, é alguém que, assim como eles, espetaculariza a política. É claro que eles estão tentando agora se redefinir, tentar mudar a imagem mais uma vez, porque já fizeram isso anteriormente e não deu certo. Então, assim, é um grupo que geralmente anda com esse tipo de pessoa, né? O Danilo Gentili também é parecido com isso, né? Alguém que faz da política um espetáculo, e aí me surpreende que eles não estejam alinhados ao Marçal. Basta lembrar que o Kim Kataguiri, do MBL, ele era um pré-candidato à prefeitura e simplesmente abandonou a corrida porque não tinha tração, né? Não conseguia avançar, outros foram entrando, o Pablo Marçal entrou na corrida também, então o Kim Kataguiri se retirou, e aí o MBL está ali com uma posição meio nevoenta, né? Eles não estão, acho que, encampando nenhum candidato. Não acompanho tanto o MBL recentemente, mas tenho visto um vídeo ou outro. Então, assim, eles estão agora com um discurso bastante combativo contra o Pablo Marçal, o que, como eu falei, me surpreende. Me surpreende porque não parece uma figura que está muito fora daquilo que eles costumam fazer. Mas, de qualquer modo, tanto o Gentili, que é alinhado também em muitos ideais com o MBL, tanto o Gentili quanto o MBL apontam que eles acham que essa decisão ela é perigosa e ela arma o Pablo Marçal. Ela dá munição para ele poder crescer. E aqui tem um efeito que já foi mencionado anteriormente, né, que é o efeito Streisand, que é quando se refere a um caso envolvendo a Barbra Streisand, que queria censurar os jornalistas, e ao tentar fazer isso ampliou a notícia e deu mais visibilidade àquilo que o jornalista queria mostrar. Então é esse esforço, quando você tenta calar a boca de alguém, quando você tenta silenciar alguém, quando você tenta controlar alguém, isso dá mais visibilidade. Um caso parecido foi o do Thiago Santinelli com o Metaforando lá, né? Quando o Metaforando processou o Thiago Santinelli, e aí isso deu mais visibilidade para aquilo que o Santinelli dizia. O Santinelli explodiu o número de inscritos no YouTube e deu uma má reputação para o Metaforando. Então eles estão dizendo que isso é um caso parecido, um caso análogo, né? Então isso vai dar munição para o Pablo Marçal. Como eu falei, a primeira coisa é pensar, isso é um crime ou não é? Se for um crime eleitoral, aqui a gente tem uma questão que inclusive é lógica, né? Tem uma falácia lógica conhecida como apelo às consequências, que é de você achar que algo é falso, verdadeiro, por causa das consequências daquilo, né? Então assim, não, se o juiz aplicar a lei e bloquear as redes sociais do Pablo Marçal, isso vai dar visibilidade para ele. Então, assim, como a consequência é negativa, logo a decisão do juiz é errada. E isso não é robusto logicamente, porque você pode ter uma decisão que vá ter consequências ruins e essa decisão ser a decisão correta. Então, assim, se o crime eleitoral aconteceu e uma das punições possíveis seria o bloqueio das redes sociais, a punição está correta, independentemente das consequências dela. Mesmo se as consequências forem favorecer o Pablo Marçal, a decisão está certa. Você não vai deixar de aplicar a lei, você não vai deixar de aplicar o que a justiça diz, o que a justiça eleitoral determina, porque isso vai ter consequências positivas para a pessoa que foi punida.
Do mesmo modo que você não vai evitar de punir um assassino, porque ao fazer isso você vai criar sei lá, algum tipo de consequência negativa envolvendo a sociedade ou aquele criminoso. Você vai punir porque isso está previsto na lei. Então, se ele cometeu crime eleitoral, ele tem que ser punido. É claro que a suspensão é temporária, então assim, a gente pode imaginar que logo essa decisão cai. Então, assim, ele vai recorrer, isso pode levar a uma reversão dessa decisão e as redes sociais dele voltarem e ele voltar de fato mais forte e mais engajado e mais inflamado, e isso vai levar a essa sensação de que ele foi injustiçado. Então, assim, se fosse uma decisão permanente, bloqueou de fato as redes sociais dele e só vai voltar depois das eleições, isso talvez minimizasse um pouco o impacto, até porque ele tem muitos milhões de seguidores nas redes sociais, né? Então, assim, a gente fala que não apenas o poder econômico que ele possui, ou seja, de poder pagar para os seus seguidores divulgar os conteúdos, como ele também tem um poder que é um poder do influenciador, o poder das redes sociais, que é uma coisa muito determinante, né? É uma coisa muito fundamental e que vai distorcer o jogo eleitoral aqui, até porque os opositores não têm essa visibilidade. Tabata Amaral não tem tantos seguidores assim quanto ele nas redes sociais. O Ricardo Nunes, o Boulos, não tem nada parecido. Então a gente fala aqui de milhões de pessoas que já são seguidoras do Pablo Marçal, muitas delas que podem estar habitando em São Paulo, são eleitores em São Paulo, e isso vai impactar sim nessas eleições. É claro que ele vai usar essa massa de manobra que ele possui como seguidor de rede social para voto. É importante fazer uma ressalva aqui que você ter seguidor em rede social não é voto imediato também. Não quer dizer que a pessoa curte seu trabalho e que ela acha que você é um bom político. Não tem nada a ver. Mas certamente ajuda bastante a mobilizar uma parte grande dos cidadãos, a inclusive fazerem campanha para você, né? Porque essa é que é a questão. Ele está usando aqui dinheiro para pagar essas pessoas para divulgarem, mas há muita campanha espontânea, pessoas que curtem o Pablo Marçal e estão divulgando a torta direito porque querem que ele se eleja. Só um ponto importante que vale mencionar aqui, que a gente tem analisado alguns cenários aqui de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Eu acho que muita gente tem feito isso, até porque isso já é um prenúncio do que pode acontecer na próxima eleição presidencial. Então a gente já está de olho nessa figura, porque ela vai causar. A gente não pode aqui, fingir que o Pablo Marçal não vai ter um potencial disruptivo no jogo eleitoral brasileiro, porque, como eu falei, é alguém que tem muito dinheiro, é alguém que tem muitos seguidores e é alguém que adotou uma estratégia que fez sucesso. A gente tem que pensar que, como eu falei no último vídeo, nos últimos vídeos aqui, que o Pablo Marçal, ele é basicamente o que o Bolsonaro gostaria de ser. Era aquilo que o Bolsonaro dizia que ele era, que ele nunca foi, porque ele sempre foi um político tradicional, um fisiologista do centrão, ele nunca foi alguém outsider, nunca foi alguém fora do sistema para destruir o sistema, sempre fez parte do sistema, mas o Pablo Marçal, ele é alguém que encarna esse ideal de muita gente, de alguém que está fora da política, que não está corrompido pela política e que vem trazer, um frescor para mudar tudo. E aí isso é perigoso, porque, afinal de contas, a gente não pode imaginar que essa figura aí, que está envolvida em um monte de escândalos, em um monte de denúncias e inquéritos, que a gente possa imaginar que essa pessoa seja de fato alguma coisa diferente do que está aí. Mas realmente é um cenário que vai nos sinalizar aqui algumas direções para futuras eleições no Brasil. Inclusive o impacto, como a gente tem observado ao longo dos últimos anos, o impacto das redes sociais nesse processo. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa decisão, se você acha que ela é ruim porque ela vai favorecer o Pablo Marçal, assim como diz Danilo Gentili, ou o Renan Santos, ou muitas pessoas, inclusive de esquerda, que acharam que a decisão foi ruim porque as consequências podem ser muito piores do que a decisão. O que você pensa sobre isso? Se ela foi acertada, se é isso que tem que fazer mesmo, como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro, dá uma força, um forte abraço e até mais. Tchau! Outro dia o meu amigo José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, me falou uma frase que eu adorei. O futuro antigamente era muito melhor. E é verdade, cada vez menos a gente consegue imaginar um futuro mais promissor. E tem um culpado para isso, o neoliberalismo, o sistema que fracassou. No dia 27 de agosto, uma terça-feira às 8 horas da noite, Bresser Pereira, um dos maiores professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula sobre o neoliberalismo, explicando por que esse sistema é tão fracassado e o que imaginar como alternativa a esse sistema. Você não pode perder essa aula. Não perde a chance de aprender com o maior intelectual do Brasil, o maior entendedor sobre esse tema e um tema que divide tanto a sociedade. Dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente se vê.